Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus por esse dia tão belo, gostoso, dia de estar na casa do Senhor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Atos, capítulo de número 9. Atos 9, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Texto que narra a conversão de Saulo de Tarso ao Senhor Jesus. Atos 9, do verso 1 ao verso 9. Estou vendo que tem alguns irmãos em pé lá ao fundo, tem lugar aqui à frente. Então, se vocês se sentirem assim confortáveis, quiserem estar junto com os irmãos assentados aqui, eu acho que estarão melhor. Diz assim, palavra do Senhor, queridos irmãos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, a Tua palavra fala por si só. E eu te louvo, Senhor, por ter um relato, Senhor, de conversão, de mudança de vida, de transformação. E, ó Pai, talvez considerado por muitos a maior conversão que é registrada na história, porque a partir desse homem, milhares, milhões de vidas foram transformadas e transformadas, e tem sido assim, ó Deus, ao longo da história. Mas, ó Deus, nessa hora, que o Senhor nos ajude, aqui esse relato e o que nós vamos visitar aqui nesse texto, ó Deus, sirva também de transformação, de mudança para cada um de nós. Que o Senhor ajude, ó Deus, aquele que talvez esteja cansado de orar por um familiar, por um filho, o esposo ou a esposa, o pai ou a mãe. Senhor, que o Senhor traga nessa manhã renovo. Ó Deus, que isso também mexa no nosso coração para que nós venhamos ser avaliados por Ti, Senhor. E o Senhor, na Sua graça, transforme o nosso coração num coração mais rendido, mais perto de Ti, Senhor. E mais, ó Deus, desejoso da Tua santa presença. Vivifica a Tua igreja nessa hora, Pai. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, gostaria nessa manhã de avaliar com você e ver a partir desse texto, não, embora nós vamos falar o tempo todo de Paulo, mas não Paulo em si que é o nosso foco. Mas o sermão que eu quero apresentar para você diz respeito às ações de Jesus na conversão. O que Jesus faz aqui com Paulo? O que Jesus trabalha e mostra para cada um de nós nessa manhã, que nós devemos não apenas aprender, mas também observar se na nossa vida tem sido, de alguma maneira, algo próximo disso. Também, querido irmão, querida irmã, gostaria de, ao final dessa palavra, trazer para o seu coração que talvez você já esteja desanimado, cansado de orar por mudança de um parente, um amigo, um companheiro de trabalho.
A gente ouve tantas vezes alguém dizer assim, esse aí ou essa aí não tem jeito mesmo. E quem sabe nessa manhã o Senhor possa trazer para o nosso coração que de fato o tempo é dele, é ele quem governa e traz toda a história nas suas mãos. E assim pode ser com aquele ou aquela que a gente ama tanto e gostaria de ver diante de Deus também. Caros irmãos, estamos diante de um texto que mostra como uma transformação radical acontece. Saulo, que o próprio nome quer dizer grande ou poderoso, na realidade Saul, como a mesma questão do rei que você se lembra lá antes de Davi, era um homem, e aqui ainda jovem, mas criado dentro de todo um contexto de sabedoria, muito estudo. Alguém que você pode chamar de um intelectual de fato. Se houvesse naqueles dias universidades, Saulo seria com certeza alguém muito bem formado em ciência da religião, tendo seus pós-graduados todos completos. Saulo, como ele mesmo relata num outro momento, falando da sua conversão, fora criado aos pés de um mestre de toda Israel, um mestre chamado Gamaliel. Alguém que tinha muita autoridade, respeitado em toda aquela nação. E Saulo, como ele costuma dizer, era fariseu daqueles mais radicais. Os fariseus eram um grupo dentro dos religiosos judeus, talvez aqueles mais diligentes nos cuidados com a antiga lei, aqueles que chamavam a si mesmos de os mais puros, porque eles eram zelosos, muito zelosos com a chamada lei, com o guardar as coisas de Deus. Eram aqueles religiosos que, se você fosse comparar nos nossos dias, estavam na igreja o tempo todo, ou na sinagoga, né? Ou no templo. Eles iam constantemente e ali eles vigiavam tudo. Das roupas que as pessoas estavam vestidas, dos palavreados que eram colocados, dos relacionamentos, se havia alguma coisa escapando de algo que a lei preceituava. Os fariseus eram um grupo, irmãos, antes de se tornarem nos nossos dias, que a gente precisa registrar, um adjetivo que mostra alguém radical, mas não piedoso, ou alguém que sabe a letra, mas não conhece o espírito. O fariseu era alguém dedicado, de fato, àquilo que se prestava. E Paulo estava na nata desse grupo. Era um dos melhores. Era aquele que corria atrás, de fato, aqui o judaísmo, a religião que era vivida até os dias de Jesus, fosse levada muito a sério e muito de forma zelosa, de forma obediente. Paulo, irmãos, na sua conversão, ele mostra para nós o quanto isso é marcante, o quanto isso foi importante, porque no livro mesmo de Atos, ela é relatada por 3 vezes. Aqui, na forma histórica, Lucas está narrando o que acontece com o apóstolo Paulo. É claro que Lucas ouviu dele mesmo o testemunho. E assim traz para nós, nesse momento de narrativa do que está acontecendo nos primeiros momentos da Igreja de Cristo, o que acontece com aquele homem que, segundo o texto, ameaçava e perseguia e zelava até mesmo com a morte aqueles que deixavam o judaísmo para seguir a Jesus. Mas se você quer ter mais ainda detalhes e ver como isso é tratado, em Atos 22 você vai ver novamente essa conversão sendo contada. E agora é o próprio Paulo, diante dos líderes, aqueles mesmos religiosos do templo e do judaísmo, ele dizendo: olha, eu fui um de vocês, fui um dos mais zelosos, um dos mais dedicados, mas Jesus fez algo na minha vida. E depois, irmãos, por conta desse testemunho, Paulo vai sendo cada vez mais pressionado, já mais para o fim da sua caminhada. E em Atos 26, ele vai de novo contar esse testemunho, agora diante de autoridades romanas. E de novo, Paulo não apenas vai repetir como ele se transforma, mas como Jesus age na sua caminhada.
E nessa manhã eu gostaria de começar olhando para cada um de nós e nos perguntando, irmãos, será que eu e você podemos trazer para o nosso coração hoje como foi a nossa transformação? O que Jesus fez na nossa história? O que Jesus fez na sua vida, querida irmã, querido irmão, que você, ao contar para um companheiro seu de trabalho, de estudo, ao dizer para um familiar, olha, eu era dessa forma e agora o Senhor tem trabalhado comigo e eu sou assim. O que eu e você podemos dizer, irmãos, que Jesus fez conosco? Para que hoje, assentados aqui como os irmãos estão, a gente possa se dizer de fato, olha, eu era um velho homem, uma velha mulher, mas o Senhor me fez novo, nova. Deus tem transformado a minha história. Você tem um testemunho assim para caminhar? Você tem algo para compartilhar? Quando Jesus declarou para você que você indo pelo caminho, indo por todo o mundo, você pregasse o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Qual é a mudança que o Senhor tem feito na sua vida, querido, querida? Para que você possa dizer de fato, sou testemunha de Jesus Cristo. Olhe para o texto que a gente vai caminhar um pouco para aprendermos sobre as ações de Cristo, então, na conversão. Quero te dizer que esse sermão não esgota as ações de Cristo, mas ele traz algumas aqui para que nós possamos pensar com calma. Ele vai mostrar, irmãos, que de algumas maneiras o Senhor está sempre trabalhando conosco, mas talvez na correria, talvez num dia a dia cada vez mais tenso, preocupados com tantas questões, a gente nem sempre pare e avalie o que está acontecendo conosco. Mas olha para o seu texto, porque o texto começa mostrando o que estava acontecendo com Paulo quando sua conversão se rompe. O texto diz, querido irmão e irmã, versos 1 e 2, que Paulo respirava. Paulo tinha no seu coração um desejo ardente para que aqueles que estavam, de uma certa forma, contaminando a sua religiosidade, fossem disciplinados. O texto diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E assim, irmãos, nós podemos ver que Paulo não era alguém que tinha algum rompante com relação à sua vida. Paulo caminhava e o zelo dele, de fato, o consumia a tal ponto de que o que mostramos aqui nesse versículo não é apenas naquele momento, mas quando você volta o texto um pouco atrás, você vai ver, por exemplo, a morte de um discípulo do Senhor chamado Estevão. E durante o interrogatório de Estevão, durante o apedrejamento de Estevão, durante aquele momento em que Estevão ora pedindo a Jesus que tomasse e tivesse perdoado aqueles que estavam apedrejando, Paulo estava ali não apenas olhando de longe, mas estava perto, acompanhando, segurando as vestes daquela turma que estava ali apedrejando Estevão. Outros textos, por exemplo, Atos capítulo 3, você vai ver falar de Saulo como alguém que era extremamente violento na busca por cuidar da sua religião, do seu pensamento, daquilo que lhe era a sua capacidade intelectual. Paulo era alguém extremamente zeloso, mas sem o verdadeiro entendimento. E aí, querido irmão, não satisfeito apenas com a sua vida, Paulo quer ir atrás, perseguir e mostrar que as coisas não poderiam acontecer do jeito que estavam acontecendo. Milhares de pessoas estavam se convertendo ao cristianismo. Atos 2, Atos 4 vão mostrar que com 2 sermãos de Pedro, mais de 5.000 pessoas se convertem ao Senhor. Com 2 palavras apenas, 2 momentos de intervenção espiritual profunda, um grande bloco de gente está agora aderindo ao chamado caminho, como você vê aqui nesse texto. E Paulo então pede cartas que são autoritativas para as sinagogas de Damasco, para que chegando naquele lugar aonde um grupo de judeus se reunissem, ali, se ele achasse alguém que estava tentando pregar alguma coisa sobre Cristo, ele os levasse preso para Jerusalém. E aqui, irmãos, nós vamos vendo um homem então cheio de ódio, desejo de assassinar os cristãos. Paulo entendia que o cristianismo era uma seita perigosa, Jesus um falso profeta,
E é interessante você pensar que não apenas naqueles dias, mas hoje, no nosso tempo, muitos julgam o cristianismo como algo perigoso, algo que divide pessoas, algo que semeia ódio ao invés do amor. Muitos hoje julgam a igreja do Senhor como um grupo, irmãos, que é coagido, que é convencido, que é enganado por pastores. Muitos hoje atribuem a questão da fé ao antiprogresso da humanidade. Muitos hoje, quando ouvem falar da Bíblia, eles dizem: esse livro não serve para mudança, não serve para o progresso, não serve para que nós caminhemos. Muitos hoje, embora não ataquem como Paulo saiu para atacar, eles atacam de outras formas, tais como o cancelamento, que é talvez uma das maneiras mais violentas dos nossos dias de você tentar calar alguém ou um grupo. Por muitas vezes, irmãos, Paulo ouviu o evangelho. Tanto ouviu que ele perseguiu, ele ajudou a matar, ele pôde também avaliar, pensar, mas continuou na sua obstinação. Muitos pensam, irmãos, que às vezes a conversão se vem apenas quando nós estamos num contexto de dificuldade. Se de repente alguém passar um aperto, aí ele vai procurar Jesus. Mas não é isso que o texto nos mostra, e esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você, querido. Porque o verso de número 3 nos mostra que é Jesus quem controla todas as coisas. Jesus é o soberano na conversão. Paulo estava satisfeito com a sua vida, com o seu proceder. Ele não se via como alguém errado, ao contrário, ele se via como alguém plenamente correto, como alguém que tinha convicção, estudado, experimentado, vivia a sua religiosidade. E, irmãos, no verso de número 3, nós vamos vendo que Paulo não estava numa crise, porém, chegando perto de Damasco, há uma palavrinha que você precisa guardar no seu coração: subitamente. Não era algo que Paulo tensionava, não havia ali um grupo de presbiterianos entregando folheto para quando a caravana de Paulo passasse, não havia naquela hora nenhum culto ao ar livre, mas o texto nos mostra, e os outros 2 relatos, era quase meio-dia, e de súbito, inesperadamente, uma luz mais forte do que o sol brilha. Uma luz, querido irmão, que nada nem ninguém podia controlar. Subitamente, aquele homem que não estava em crise, ele recebe a sua conversão à força, no braço. Na hora em que o Senhor Jesus se apresenta para Paulo, Paulo então tem uma percepção de que tudo aquilo que ele havia sido preparado, estudado, todas as leituras, tantas questões que ele havia aprendido com seu mestre Gamaliel, todas as suas perseguições, toda a sua ligeireza em ser religioso, tudo aquilo desaba diante de uma luz que aparece de súbito. Quem é Jesus, queridos irmãos, aqui? Jesus é aquele que não tem nenhum tipo de receio quanto a alguém extremamente sábio. Jesus não é aquele que tem nenhum tipo de revés ou de se esconder diante de um doutor da lei, como nós estamos vendo aqui, que um doutor da lei, Atos 17, mostra Paulo conversando com filósofos, com aqueles que eram os grandes do seu tempo, principalmente entre os gregos, que são até hoje um dos parâmetros de cultura para a nossa época, para as sociedades ocidentais. Paulo era alguém, irmãos, que se hoje estivesse entre nós, estaria nas academias dando palestras, estaria talvez no meio de governo sendo seu conselheiro, mas diante de Cristo, da sabedoria e do poder de Jesus, Jesus que controla o tempo, o momento, o jeito, Jesus faz brilhar a sua luz muito além do sol que já estava quase a pino naquela época. Quantas e quantas vezes, queridos, nós nos pensamos que na nossa caminhada de vida nós tínhamos tudo sob nosso controle. Os nossos planos, o que fazer com nossa família, os cursos que eu desejo fazer e que eu desejava, quantas grandezas eu queria para minha casa,
construir e fazer tantas coisas boas, deixar para os meus filhos um legado, talvez bem financeiramente, bem culturalmente, bem socialmente, mas em todo o tempo, o que eu não contava era com a intervenção de Cristo de uma forma súbita, misteriosa e poderosa na minha caminhada. Qual é a sua história de vida? Por onde você andava até Jesus fazer brilhar a sua luz? Por onde você estava? Qual é o seu contexto de caminhada, querido? Veja, por onde anda aqueles que nós oramos por eles e pedimos ao Senhor. E muitas vezes nós estabelecemos, Senhor, que seja desse jeito ou daquela maneira, que seja nesse tempo. Senhor, que seja hoje, afinal estou cansado de orar, cansado de falar. Aquele homem ia para perseguir crentes. E diante, irmãos, de perseguição, de contrariedade na igreja, algo fantástico é que Jesus é quem se levanta para defender a sua igreja. A perseguição era contra os crentes, contra os do caminho, mas aquele que é de fato o caminho se levanta para se mostrar. Paulo, agora caído, de súbito, começa a se assustar e ver todos os seus parâmetros de confiança desabarem. O texto diz, irmãos, verso 4, caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui, querido irmão, querida irmã, antes de nós irmos para um segundo momento, guarde essa questão. Estar contra a igreja de Cristo é estar contra o próprio Cristo. Você não está perseguindo os meus, você está me perseguindo. Você não está mexendo com alguns que eu gosto, que eu tenho simpatia. Não, você está mexendo com aqueles que são os meus filhos. Você está mexendo com aqueles que eu comprei com meu sangue. Você está mexendo com aqueles que de fato me honram, me adoram, me celebram, aqueles que levam o evangelho à frente. Por isso sou eu que estou na dianteira para protegê-los. Por que você tem me perseguido quando se levanta para afrontar a minha igreja? Nós vivemos num tempo, irmãos, em que as pessoas conseguem diminuir muito o poder da igreja. As pessoas conseguem, na sua racionalidade, colocar que a igreja não é importante, que aquele irmão, aquela irmã, aquilo ali é coisa assim que você conheceu no passar, não tem muito a questão de envolvimento de coração, mas à luz desse texto, querido irmão, olhe bem para o texto, porque Jesus se levanta para proteger aquele pequenino que não teria poder para resistir a Paulo, porque ele tinha autorização do governo, da autorização dos religiosos, autorização dos poderosos, mas é Jesus quem se levanta para não apenas proteger, levanta contra a igreja do Senhor. E esse é o segundo ponto que eu quero tratar com você. Jesus o derruba. Jesus me derruba quando eu coloco o meu conhecimento, quando eu coloco a minha história, quando eu acho que no meu braço eu sou mais poderoso do que aqueles que o seguem. Jesus o derruba, e Jesus derruba, querido irmão, todo sofisma, toda linguagem que é cheia de alguns detalhes que parecem muito aculturadas, muito vividas, muito doutorais, mas Jesus mostra que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nesses nossos dias, irmãos, a gente vê um apelo tão grande. Nós vemos, irmãos, a forçação de barra, porque além da questão de estudo, algumas pessoas hoje são consideradas doutores pela sua experiência, são honoris causa, são aqueles que defendem determinadas coisas e por isso eles devem ser ouvidos, respeitados e seguidos. Porém, aquele que há 2000 anos vem transformando pessoas, aquele que há 2000 anos vem mudando vidas, transformando pais em homens de verdade, transformando mulheres em mulheres que são honrosas, santas diante do Senhor, transformando filhos em gente que corrompe aquele velho costume e transforma o mundo para melhor. Há 2000 anos vem levantando homens que diante das ciências produzem, irmãos, grandezas para a humanidade. Mas nesses dias,
Muitos querem retirar o nome de Deus, o nome de Jesus, a presença do Espírito Santo e a palavra de Deus do seu contexto de vida. E você vai ver um pouco isso, já dando um spoiler, no estudo de Daniel daqui a pouquinho. Jesus o derruba, irmãos. Paulo no chão ouve: por que me persegues? Por que você está perseguindo os meus filhos, a minha igreja, a minha palavra? E Jesus coloca em xeque agora o poder de Paulo, ou o poder de Saulo, o grande. Coloca sob controle, sob domínio, toda aquela ira, toda aquela sabedoria vã, todo aquele conhecimento, tudo agora, querido irmão, consegue fazer nada diante de uma luz que ele não sabe explicar de onde vem. Que a sua ciência, que a sua grandeza, que o próprio Gamaliel, nada consegue explicar. Que luz é essa que brilha mais que o sol? Que luz é essa que me confunde a ponto de eu não poder ver e não ter sequer noção do que vem? Irmãos, quando nós colocamos nossa conversão diante do Senhor, muitas vezes nós conseguimos explicar o que acontecia até certo ponto. Nós conseguimos trabalhar a nossa vida contando a história, porém, muitos de nós, irmãos, sabem, e é verdade, que a gente não entende como a mente foi mudada. Como eu que não cria, passei a crer. Como eu que tinha um coração duro, agora tenho um coração amansado. Como eu que enxergava a vida como algo do qual eu deveria ter todo o proveito, mas agora eu entendo que a minha vida é uma vida de serviço. Foi porque Jesus derrubou a minha grandeza, me tirou da posição de Senhor e me colocou numa posição de servo. Querido irmão, querida irmã, olhe para Paulo, um intelectual rendido. Olhe para Jesus nessa hora, querido irmão, que diante da altivez daquele homem, apenas lança luz. Jesus não o destrói, Jesus não o torna alguém morto, porque a palavra de Deus mostra que aquele que olhasse para a glória do Senhor, você vai se lembrar de Moisés, ele morreria. E Deus esconde Moisés para que ele não veja a sua glória de fato. Aqui nessa hora, Jesus deixa Paulo ao chão, mas permite que ele ainda esteja consciente e mais, que ele tenha plena visão do que está acontecendo dentro de si naquela hora. E Jesus faz mais, irmãos. Jesus, soberano na conversão, controla o tempo, o momento, o jeito. Jesus, aquele que derruba os nossos melhores conceitos, as coisas mais preciosas que nós temos, Jesus joga ao chão para que a gente reconheça que é Ele quem de fato, que é Deus. Mas o terceiro ponto que eu quero caminhar com você está aí no verso de número 6. Jesus instrui, Jesus ensina. Jesus não nos deixa caídos, perdidos, mas Jesus traz instrução de fato para o nosso coração. O verso 6 diz: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Queridos irmãos, Paulo, atônito, não sabia ainda quem falava com ele. Jesus se revela a Paulo: eu sou Jesus a quem você tem perseguido, ao perseguir os meus. Mas Jesus diz a ele: levanta-te, entra na cidade, te dirão o que fazer. E veja, querido irmão, que Paulo nessa hora, diante de Cristo, Jesus devolve a autoridade nessa hora para aqueles a quem Paulo perseguia. É a igreja que vai instruir a Paulo. É um discípulo de Cristo que mais tarde vai orar por ele para que ele deixe de ser cego, como ficou naquele momento. Jesus lança não apenas a autoridade, queridos irmãos, mas a responsabilidade para a igreja. Jesus lança também a seriedade da vida na igreja. Porque Paulo poderia entrar agora diante de Ananias, que você vai ver mais à frente, que é quem ora por ele, e Ananias dizer para ele assim: olha, Paulo, agora que você chegou, que bom, você não vai matar mais gente aqui e vamos apenas caminhar. Como muitos dizem hoje, você está no processo, e estando no processo é só colar com a gente que assim vai. Ao contrário.
Jesus diz: você vai ser instruído e você precisa aprender. Você vai ser dia a dia trabalhado. E Paulo fica anos sendo trabalhado, sendo preparado, sendo burilado, sendo podado, para que depois ressurja como um pregador da palavra do Senhor. Aqui, queridos irmãos, a gente vai vendo que quando a conversão está acontecendo, Jesus não destrói Paulo. E aqui eu quero trazer mais alguma coisa para mim e para você. Jesus não arranca o conhecimento de Paulo. Jesus não tira de Paulo a questão dele entender o que era certo, o que era errado. Jesus mostra que a mudança era chegada, mas todo aquele background, tudo aquilo que vinha antes, atrás, o histórico de Paulo agora será aproveitado. E louvado seja Deus, querido irmão, por tudo que você estudou, por tudo que você aprendeu. Quando você coloca todas essas coisas debaixo do senhorio de Jesus, Ele vai usar tudo isso para a glória dEle, mas para o bem de muita gente que vai te ouvir. Jesus não quer de você, querido irmão, querida irmã, que você, sendo alguém ligado, por exemplo, ao meio acadêmico, que você abandone tudo por Jesus. Ao contrário, Jesus quer que você pegue tudo aquilo e use de fato, com sabedoria, com entendimento, para que outras pessoas possam ser aproximadas dele, Jesus. Jesus não quer de você, querido irmão, que lida numa vida mais simples, com atividades mais tranquilas, digamos, do ponto de vista intelectual. Jesus quer que você use tudo aquilo ali para que, junto com ele, Jesus, outras pessoas sejam impactadas. Jesus não quer você, querido irmão, irmã, que tem uma boa vizinhança, que você se isole dos seus vizinhos, mas ao contrário, que você, como crente, possa dizer: olha, eu vim até aqui com o meu conhecimento, com a minha vida, com a coisa que eu gostava, mas agora tudo isso vai ser mudado, porque o Senhor tem transformado minha vida e meu conhecimento. Olhe para o seu texto, querido irmão, porque até acontecer o que Jesus disse, até esse te dirão o que fazer chegar de fato, Paulo passa cerca de 3 dias, e nesses 3 dias, Paulo entende que era tão importante, era algo que ele precisava tanto. O que vão me dizer para fazer? O que eu tenho que fazer a partir de agora? E Paulo não come, Paulo não bebe, Paulo está jejuando, porque a questão da sua visão sendo tirada, mostra para ele que a questão que viria depois era algo tão sério, que ele está agora não enxergando o mundo natural, mas ele está enxergando toda a sua vida passando diante de si naqueles 3 dias. E eu creio, irmãos, que nesses 3 dias, sem comer, sem beber, Paulo está vendo as pessoas a quem ele fez mal. Paulo está vendo quantas vezes ele pegou aqueles rolos dos antigos escritos e leu aquilo de uma forma enviesada, de uma forma mal interpretada. Naqueles 3 dias, Paulo deveria estar pensando quantas vezes ele praguejou contra Jesus, aquele que agora se revelara. Naqueles 3 dias, irmãos, era mais importante ele pensar o que vem agora, do que o próprio fato de eu comer ou beber alguma coisa. Quantas vezes alguém não chegou para ele e disse: Paulo, come, você está fraco. Paulo, bebe, é necessário. Mas no seu coração ele pensa: o mais importante agora é eu entender o que vão dizer que eu devo fazer. E aqui, querido irmão, está o último ponto que eu quero trabalhar com você. Que enquanto o Senhor muda a vida de Paulo, Ele está de fato trabalhando em Paulo. Jesus vai mudar o Paulo no meio em que ele está, embora o meio possa continuar como era antes. O verso 7, irmãos, nos mostra que os companheiros de Paulo, mudos, eles ouviram, mas nada viram.
Ali eles observam um líder humilhado, cego, sendo conduzido agora até um local de solidão. Jesus concedeu somente a Paulo essa experiência. E foi só. Mas depois, irmãos, enquanto Paulo é transformado e trabalhado, vai se tornar um pregador poderoso, valente, aquele que conta o seu testemunho, aqueles que estavam ao redor de Paulo não foram trabalhados. Talvez na sua vida você se pergunte: Senhor, por que só eu que sou convertido lá de casa? Por que só foi comigo, Senhor, e tanta gente que precisa de Ti? Como, Senhor, meus pais precisam ouvir a Tua voz? Como, Senhor, meus filhos não atendem ao Evangelho enquanto eu prego? Quantas vezes, Senhor, eu tenho orado, pedido, mas o Senhor parece que só está comigo. E os demais? Eles não veem a Tua luz, eles não ouvem a Tua voz. Mas, querido irmão, aquele momento, aquele tempo era para Paulo. E você precisa entender que se o Senhor transformou a você, é você que vai ser usado. Se Jesus transformou a sua vida, é a sua vida a qual Ele quer agora que vá à frente. Irmãos, não deixemos de trabalhar, de orar, de buscar ao Senhor, de crescer, de ter entendimento, de ouvir o que vão nos dizer. Porque a gente não sabe o tempo e a hora que o Senhor vai fazer romper a sua luz sobre aqueles que estão perto de nós, mas que ainda estão com o seu coração fechado. Eu quero terminar essa palavra, querido irmão, irmã, trazendo algumas questões para a gente finalizar pensando. Depois daquele tempo, se você for visitar aí no seu texto, a partir do verso 10, Jesus envia um discípulo chamado Ananias para orar com Paulo, para fazer com que ele volte, para fazer com que aquele homem tivesse as primeiras instruções. E aí, irmãos, Paulo então começa a sua jornada de fé. Mas veja que interessante, e aqui eu quero usar algumas palavras de alguns pregadores desses nossos tempos. Paulo, o verso 2, é aquele que pede cartas para perseguir, prender e até matar. O novo Paulo é aquele que escreve cartas. As cartas que você lê, que é edificado, que é transformado. Alguém que antes pedia autorização, agora é alguém que chancela a pregação do Evangelho, sendo ele mesmo talvez o maior missionário da história. Aquele Paulo que você aprendeu a ler como o nome dele, pequeno, Paulo quer dizer isso, tanto que a gente usa a expressão paulatinamente, né, em pequenas doses, quantias, pedaços. Antes ele se contornava como grande, o Saulo. Mas agora ele se considera o maior dos pecadores, mas nem isso o impede de ser alguém arrojado na pregação. Gostaria de fechar, querido irmão, para você pensar que talvez na sua vida, em um determinado momento você tinha uma visão sobre si mesmo. Qual é a visão que você tem de si hoje diante de Jesus? Jesus mostrou para você que Ele é soberano na sua conversão. Jesus te derrubou, querido irmão, da sua grandeza, talvez da arrogância, da sua avareza, da questão de achar que tudo é para si, mas você passa a servir a Jesus e ao reino. Jesus tem te instruído, tem sido aquele que tem te ensinado a caminhar nesse tempo, através da igreja, através da Bíblia, através de estudos, de cursos, de pregações. Com certeza, você pode pensar que Jesus tem te mudado, mas talvez muitos ao seu redor não tenham visto a luz que brilhou sobre você.
E é aqui que eu queria terminar, querido. Seus familiares, seus amigos, talvez aquele companheiro mais hostil ao Evangelho, não desista, não desanime, continue orando, continue falando, continue clamando diante de Deus para que esse ou essa possa ver a luz do Senhor também. E para que, talvez, como Paulo, nós possamos, irmãos, ver nossa vida não apenas transformada nela mesma, mas uma vida que dá frutos e muitos frutos para a glória de Deus. Vamos orar? Santo Deus, louvado seja o teu nome.